Na sequência do nosso Além da Notícia, nós continuamos conversando com essas duas professoras agradabilíssimas, a professora Rossana Pavanelli e a professora Raíssa Rossiter. Que nome forte. Obrigada. É o quê? De origem? Irlandesa. Irlandesa. Muito bem. Olha, gente, o tema é economia compartilhada. Eu gostaria de saber das senhoras o seguinte. O que eu estou percebendo é que a economia compartilhada, que hoje está com essa dimensão que a gente percebe, e com esta adesão que a gente percebe, ela existe já desde a nossa origem mesmo, como as senhoras disseram no começo, nas relações familiares, nas relações de amizade, nas relações de vizinhança, está na origem da sociedade, de fato, como as senhoras nos disseram. Agora, eu gostaria de saber por que as senhoras acham que agora, nesse nosso tempo atual, ela está ganhando tanta visibilidade e ela está se desenvolvendo, também como aqui já foi dito, em tantas outras, em tantos aspectos e categorias. Por que nestes tempos? Existe uma série de fatores que contribuem para essa amplificação da economia colaborativa, da economia compartilhada. Dentre eles, a tecnologia, como nós exploramos bastante nessa entrevista, nesse encontro. Potencializou, né? Ela potencializou, ela amplificou o alcance da economia, do compartilhamento, da colaboração, seja de bens, serviços, ideias, soluções, de trocas, nos mais diversos sentidos, dos mais diversos significados. Um outro aspecto que merece ser pontuado é que no mundo inteiro nós nunca tivemos um contingente de pessoas tão bem qualificadas quanto temos hoje, como temos hoje. Então, a juventude que aí está, ela se difere da juventude de outras gerações. Nunca foi tão bem instruída, tão bem qualificada, seja formalmente ou informalmente. E boa parte dessa qualificação se dá justamente em função das redes estabelecidas. E aí entra novamente a tecnologia. Um outro aspecto, e a professora Raíssa explorou bastante também, é a questão da sustentabilidade. E a sustentabilidade do consumo consciente, da preocupação com os limites do planeta, também contribui. Esse é um outro fator, um outro aspecto de importância a ser considerado. Agora, Ronaldo, se você me permite, uma pergunta que sempre me fazem quando o tema é economia compartilhada, economia colaborativa, você acredita que a economia atual ela seja substituída pela economia compartilhada, economia colaborativa? Sinceramente, eu acho que em médio e longo prazo, não. Talvez mais em longo prazo, Então, pegando um intervalo entre médio e longo, eu acho que ainda o nosso modelo da economia tradicional em países capitalistas, ele vai vigorar durante um bom tempo. Isto é, a economia de mercado será sempre o modelo... Eu acredito que ela se sustentará durante uns bons anos à frente. O que acontecerá é repensar modelos, ter modelos que possam conviver conjuntamente com os modelos aqui estabelecidos. Eu não acredito numa grande transformação que a gente vai deixar de ser uma economia de mercado para ir para uma economia pura de compartilhamento, de colaboração. Eu não acredito nisso, pelo menos para os próximos 10, 20 anos. Posso estar enganada. Eu acredito que haja uma contribuição da economia colaborativa, da economia compartilhada para a economia de mercado. E o termo que se pode usar para a economia compartilhada seria o quê? Uma economia alternativa, uma economia paralela? Não, a meu ver, ela está dentro da economia de mercado. Não, eu digo quando comparada à de mercado. Sim, talvez um modelo, talvez nenhuma economia, um modelo de negócios que surge e que contribui para a economia por meio do compartilhamento, da colaboração. Aí, se você me permite, só fazendo aqui um parêntese breve, o que é economia? É a arte de equacionar recursos limitados e demandas ilimitadas. Para alguns estudiosos, seria ainda a arte que você tem de prover o bem-estar social a partir dos recursos que se tem naquela sociedade. Então, esses modelos de negócio apoiados no compartilhamento, na colaboração, na criatividade, eles acabam somando a economia aqui estabelecida, Essa é a minha posição a respeito. Em relação a essa colocação da professora Rossana, eu concordo, eu não entendo
que uma coisa se colocará em contraponto à outra. Eu entendo que essa tendência tão forte da economia colaborativa, da economia compartilhada, ela vai cada vez mais influir nos negócios tradicionais. Os negócios tradicionais não poderão ignorar mais que esta tendência, esse fenômeno está acontecendo. Ou eles incorporam em uma dose necessária esses processos, inclusive processos inovadores, nos seus próprios negócios, ou eles perderão o mercado. Perfeito. Então, nesse sentido, porque o consumidor ele quer não só, como já falamos, comprar um produto ou serviço. Ele quer se associar a uma causa, ele quer se associar a um processo onde ele participe, onde haja cocriação. Então, nesse sentido, nós vemos já grandes empreendimentos e até pequenos, mas a gente lembra imediatamente de algumas grandes organizações que já estão praticando isso, estão trazendo o consumidor para dentro do processo, um peer-to-peer. A pessoa de pesquisa e desenvolvimento de dentro de uma grande organização trabalhando em modelos colaborativos com o consumidor daquele produto final para sair algum produto inovador com valor agregado na ótica do consumidor. Então, o consumidor não só mais recebe o produto, ele participa da produção, do desenvolvimento daquele bem ou serviço. Isso é uma modalidade de trazer também a relação mais próxima do consumidor para dentro da organização. E também, concordando com tudo que as senhoras estão nos dizendo, eu imagino que também o próprio consumidor, a própria sociedade, não vai abrir mão mais desse recurso, dessa novidade que é a economia compartilhada, como, por exemplo, a gente está vendo a briga do Uber aí, mas a sociedade quer o Uber. E a sociedade, se você me permite, Ronaldo, a sociedade quer o Uber e a sociedade precisa do modelo Uber. Pouca gente conhece, mas como funciona o modelo Uber? É um modelo em rede, você tem prestadores de serviço que precisam ser pré-qualificados para prestar aquele serviço. Então, ao usar o serviço Uber, você é obrigado a avaliar. E se aquele prestador de serviços tiver uma avaliação abaixo da linha de corte estabelecida, que é altíssima, ficar acima de 9, ele simplesmente é descredenciado. Olha que lindo esse modelo, que deveria e pode ser adaptado a qualquer negócio. Ele protege o valor, ele protege a qualidade, tudo aquilo que o consumidor, que o cliente quer. E ele empodera o cliente. Exatamente. Quem determina se o serviço vai permanecer não é o provedor, é o cliente. Já pensou se nós tivéssemos esse poder com os governos que a gente tem? Mas nós temos. Basta que nós nos exercitemos. É verdade, é uma questão de exercício. É que com o Uber o poder é mais imediato. É verdade. E, Ronaldo, se você ainda me permite, esse tipo de modelo acaba influenciando os modelos tradicionais aqui estabelecidos, como, por exemplo, os táxis. Sim. Muito interessante. Em São Paulo tem táxis que já estão rodando com dificuldade de perceber, né? Atrás do banco com água, barrinha de cereal, jornal. Quando que a gente entraria no táxi? E no Rio vai começar agora. Rossana, e de terno algum. Isso então, é a uberização. É a uberização. É a concorrência. Acho bem-vinda a concorrência em qualquer formato. Então, esses novos modelos de negócio, eles acabam contribuindo para que os modelos aqui estabelecidos sejam repensados, sejam aprimorados. Isso é bastante positivo para o país e, com certeza, para nós consumidores. Olha, a senhora disseram aqui também, a professora Rossana disse algo aqui que me chamou muito a atenção. Nunca tivemos tantas pessoas qualificadas no mundo como atualmente. Isso quer dizer que nós precisamos ter também uma vida mais qualificada, valores valores são valores, mas valores mais qualificados. Seria possível isso? Se temos mais pessoas qualificadas, isso quer dizer, é possível que o mundo tenha mais qualidade, que a vida tenha mais qualidade, que o ser humano tenha mais qualidades. É isso que a economia compartilhada também ela pode inspirar, não é? Com certeza. Eu, na experiência com jovens na universidade, eu tenho ficado assim encantada de perceber o nível de conhecimento, o nível de preparo e de visão desses jovens, e não só visão no sentido individual, mas visão de senso de coletividade. Então, como eu estava dizendo... A senhora me deixa muito contente com essa notícia, hein? Porque quando a gente também ouve análises da nossa juventude hoje, a gente se preocupa, não é? Eu tenho tido gratas surpresas, né, ao conviver mais de perto
neste ano com jovens universitários e perceber que eles têm uma visão de mundo muito maior do que nós imaginamos à distância. Então, trabalhando com ideias de empreendimentos, ideias de empreendedorismo e inovação com esses jovens, eu estava dizendo aqui no nosso bate-papo, no intervalo, que de 5 projetos, 4 se voltam para prestar um serviço que não é somente com uma finalidade lucrativa. E são ideias que visam atender a comunidade, são ideias que visam promover o bem-estar. Por exemplo, nós temos um projeto lá, não vou citar detalhes porque são ideias inéditas que eles estão desenvolvendo, mas de atender a população idosa aqui do Distrito Federal, aproximando pessoas que tenham uma vocação, um talento, um conhecimento e tenham tempo disponível para conviver e transmitir, compartilhar um pouco desse conhecimento com pessoas idosas, né? Então, essa é uma ideia fantástica que vem ao encontro de tudo que nós estamos falando. Uma outra é criar processos e serviços para atender a própria população dos jovens dentro da universidade, pensando no bem-estar deles, no bem-estar físico, no bem-estar emocional, né? Então, prestar algum serviço, eu não vou falar porque senão eu trago aqui todo o ineditismo, eu, né, não posso atrapalhar aí o projeto deles, mas a ideia de prestar um serviço coletivo à comunidade universitária dentro da UNB. Então, eu posso trazer aqui uma conclusão? Sim. A economia compartilhada, ela humaniza as relações. Aquelas relações que estavam se distanciando somente no âmbito mercadológico, elas voltam também àquilo que a sociedade também anseia nos tempos de hoje. A humanização, as relações, o fortalecimento das relações, com o fortalecimento dos valores, com o fortalecimento da relação de confiança, como a senhora citou no começo. Via não colaboração, é isso? né? Sim, Sobretudo via colaboração. É porque parece uma relação mais humana. Sim, e um outro ponto que também merece destaque pessoa, nesse momento, pessoa Ronaldo, a pessoa, né? Peer-to-peer, pessoa a pessoa. Um outro ponto que merece destaque é que, além de nós termos um contingente de pessoas extremamente bem qualificadas, né, nós temos, da outra ponta, uma limitação para absorvê-las no mercado. Não é por menos que esses novos modelos surgem, em resposta à própria limitação no mercado. Porque esse contingente de pessoas qualificadas não encontra na indústria tradicional no mercado de trabalho de emprego suficiente para serem inseridos. Né? Então, aí surgem os modelos alternativos de negócio e que acabam contribuindo com todo o mercado. E eu até diria, e que bom que elas não encontram lugar no mercado tradicional. Excelente. Para ver que uma adversidade pode ser transformada em uma oportunidade. E em momentos de crise, isso é fantástico. De estimular quem hoje está fora do mercado de trabalho ou busca uma complementação de renda a ser incluído nessa chamada economia do intangível, seja por economia criativa, economia colaborativa, economia compartilhada, enfim, não importa o nome. É buscar fazer a diferença. Não é? E você perguntou, acho que foi no outro bloco, a respeito de que conselho nós daríamos, não é? Se nós estamos falando em bases de compartilhamento de conhecimento, talvez um conselho importante seja busque parcerias. Meu pai tinha um ditado muito antigo, mandorinha só não faz verão. E esse ditado eu trago comigo até hoje. Então, busque compartilhar o seu conhecimento. Busque estabelecer uma rede, não somente para comunicar e para distribuir a sua produção, os seus bens, os seus serviços, sejam eles cobrados ou não, com troca financeira, monetária ou não. Né? E o outro conselho é corra risco. Porque o empreendedor brasileiro, ele muitas vezes tem a falsa visão de que ele vai empreender a partir de um planejamento estratégico ou de um projeto, e se ele fizer bem feita essa etapa de planejamento, ele elimina os riscos. Riscos são impossíveis de serem eliminados. Todo mundo imagina que sucesso, e aí eu tenho acompanhado em consultoria e nas aulas de MBA da própria Fundação Getúlio Vargas, o que se espera é que sucesso seja uma curva perfeita, redonda e ascendente. Mas sucesso não é assim, são quedas com altos e baixos. O sucesso passa por várias sessões de fracassos. Várias sessões de fracassos. Nós temos empreendedores brasileiros como Jorge Paulo Lemann. E quando a gente estuda a história dos grandes gênios e empreendedores, eles fracassaram mais que acertaram.
Então não tenha medo de fracassar. Né? Levanta, sacode a poeira e siga em frente. Eu tenho uma triste notícia para as senhoras. O programa acabou. Pena, E aquilo que a gente pensava que seria grande, 1 hora, já era. Obrigado, fiquei contentíssimo de recebê-las aqui. A gente precisa continuar outro dia, tá? Com certeza. Com certeza, Ronaldo. Muito obrigada. Professora Rossana, professora Raíssa, prazer grande. Você de casa, eu tenho certeza também que ficou extremamente enriquecido com a nossa temática de hoje. O programa pode ser revisto na internet, já está aparecendo aí na sua tela. Baixe, compartilhe também, compartilhe também este programa. O conhecimento que aqui foi disseminado nesta 1 hora vai fazer muito bem para quem assisti-lo. Deus o abençoe, boa noite, bom sono. Até a próxima semana em mais um Além da Notícia.